Cumprimento os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui é o professor José Edmilson Júnior do canal Teológico, gravando aqui a nossa pré-aula, ok? Para auxiliar os professores e professoras, fornecendo subsídios importantes e trazendo já alguns esclarecimentos, tá certo? Trazendo alguns destaques para que você possa aproveitar em sala de aula e poder então enriquecer a sua igreja, seus alunos, trazer edificação nas Sagradas Escrituras, bem como materiais importantes que vão ampliar a sua abordagem sobre os temas que estão sendo abordados aqui, ok? Então peço para que você curta esse vídeo, que você compartilhe, inscreva-se no canal Teológico. Já estamos a mais de 3.250 inscritos, caminhando cada vez mais, aumentando e chegando mais longe, comunicando a palavra de Deus, comunicando ensinamentos edificantes, para a vida de todos aqueles que servem e adoram o Senhor Jesus Cristo, ok? Eu quero aqui apresentar para você os auxílios, os conteúdos que você terá disponível durante esse vídeo. Faremos leitura da declaração de fé das Assembleias de Deus, tá? Um artigo sobre salvação, porque a lição fala sobre essa distorção de relacionamento, de pais para com filhos, adotando uma predileção e deixando isso então transparecer, vindo a ocasionar uma desunião, vindo a causar problemas de relacionamento dentro da família, destruindo a harmonia dentro do seio familiar. Então nós temos uma primeira camada dessa discussão, mas ela vai se desdobrar para outras questões ligadas à soteriologia, tá? Então estaremos trazendo conteúdo que vai enriquecer você em relação ao posicionamento bíblico quanto à soteriologia, que estará presente aqui dentro dessa aula, que estará presente aqui nessa abordagem, tá? Então, declaração de fé da Assembleia de Deus, o artigo sobre salvação. Trarei também arminianismo, tá? Arminianismo, a mecânica da salvação de Silas Daniel. Arminianismo, a mecânica da salvação, tá? De Silas Daniel. Traremos também um auxílio, principalmente relacionado àquela abordagem que Paulo faz sobre os personagens de Esaú e Jacó. Uma palavra dita pelo profeta que coloca em seguintes termos: amei Jacó, aborreci Esaú. E posteriormente Paulo faz a citação e desenvolve então a sua abordagem, falando também acerca de salvação, falando acerca de predestinação, falando acerca da soberania de Deus. Então vamos estar tratando também, aproveitando essa ocasião, essa oportunidade, estamos tratando também um pouco acerca disso. Para tanto, também vou trazer uma nota aqui da Bíblia do Discípulo, Bíblia de Estudo do Discípulo, tá? Editora Geográfica. Temos aqui também esta importante contribuição da Bíblia de Estudo do Discípulo, uma Bíblia que é muito importante porque seus comentários, suas notas têm um cunho teológico, tá? Então eles enriquecem a vida da pessoa com estudos teológicos nessas notas. Então você tem algumas Bíblias que a nota dela é mais uma tendência apologética. Temos aqui a Bíblia apologética de estudo. Outra vez eu nem tinha mostrado, Temos aqui, Bíblia apologética com apócrifos da ICP, tá? Então você tem aqui uma Bíblia com uma ênfase apologética, principalmente apologética que lida com as questões nacionais, a defesa da fé da CPAD, mais questões norte-americanas, internacionais, de modo geral. Mas essa Bíblia do Discípulo, ela é muito voltada para aprendizado em relação a doutrinas, em relação a temas da teologia, tá? Trarei também uma nota aqui na Bíblia, palavra-chave. Mostrará aqui um esclarecimento maior da exegese em relação à abordagem de Romanos 9, falando aqui mais em relação à questão ligada à abordagem que Paulo faz sobre Faraó, mas também relacionada à soberania de Deus e à predestinação, uma vez que isso também entrará na pauta aqui dessa aula, tá? E para fechar as contribuições, Viagem através da Bíblia. Viagem através da Bíblia é da editora CPAD também, tá aqui, editora CPAD, e traz importantes esclarecimentos com relação aos trechos da Sagrada Escritura
e contribuições da arqueologia, da história, da sociologia, tá? Costumes de época. Então ele vai enriquecer a sua leitura com essas contribuições, trazendo esclarecimentos, tirando dúvidas, tá? Trazendo maiores informações. Então a gente vai trazer, a gente pretende comunicar a você, compartilhar todos esses materiais, tá? Para que você tenha contato com esses materiais, possa então enriquecer sua aula e trabalhar cada vez melhor no reino de Deus, né? Ser uma ferramenta importante na edificação da Igreja de Cristo Jesus, de irmãos e irmãs que estão em contato com a palavra de Deus de uma forma aprofundada nas escolas bíblicas dominicais, e enriquecem a sua vida e passam então a também enriquecer a vida de outras pessoas por meio de esclarecimentos, posicionamento correto, uma teologia sadia, uma ortodoxia, tá certo? Uma ortodoxia bíblica, tá? Então, sem delongas, vamos aqui para a abordagem já da lição. A lição é de número 2, já 9 de abril de 2023. O tema, aí você já tem sempre ressalto para você valorizar a arte, tá? Então, alguém se preocupou em fazer a arte dessa capa e que ela seja significativa, que ela comunique uma mensagem. Ler não é somente ler textos, também ler imagens, situações, pessoas, gestos. Você lê diversos tipos de comunicações, tá? Essa comunicação, através dessa imagem, mostra então uma criança deslocada em relação a este afeto parental, né? Então os seus pais estão focando ali sobre um filho, talvez seja mais jovem, talvez tenha alguma enfermidade, talvez tenha alguma situação especial. Então você pode apresentar a desculpa que quiser, mas está configurado, tá certo? Este isolamento em relação a este membro da família. Está configurada esta preferência, tá? Então está muito clara aí esta preferência dos pais em relação àquele membro da família, apresentando a justificativa que você quiser apresentar. Elas são inúteis, porque elas não vão te livrar dos prejuízos que isso vai causar, daquilo que vai resultar desse tipo de comportamento. Uma vez que você não é justo, e aí nós precisamos talvez hoje enfatizar que as pessoas elas são muito emocionais e pouco racionais, ok? Então Paulo, na sua carta aos Romanos, que faremos aqui aproveitamento de alguns textos, ele inclusive menciona isso, para apresentarmos a Deus um culto racional. E aí, olhando para essa abordagem dele, nós poderíamos usar melhor ainda, poderíamos destacar melhor essa abordagem de Paulo como um antídoto contra esses diversos tipos de comportamentos equivocados, de comportamentos destrutivos, comportamentos agressivos, no sentido, por exemplo, de demonstrar, tá, esta diferença de qualidade entre o tratamento de uns para com outros, preferências, e essas preferências ligadas muito a todo um significado emocional guardado por essa pessoa que faz essa preferência, porque tal pessoa, os seus traços de temperamento são mais agradáveis a ela, porque é mais tranquila. O outro tem um temperamento mais colérico, mais iracundo, mais difícil de se lidar, mais explosivo, e com isso ele, dando lugar às suas emoções, deixa claro a sua preferência por aquele membro da família, por aquele filho, aquela filha, em decorrência, em detrimento do outro, e isso contribuirá futuramente para a destruição da sua casa, devido à sua irresponsabilidade, devido à sua falta de racionalidade, à sua falta de responsabilidade para com a manutenção da sua família, distribuindo igualmente a todos os filhos e todos os membros constituintes dessa família atenção, amor, afeto, cuidado, tempo, tá certo? Tempo de qualidade. Então, quando isso não é feito, o resultado virá. Esse é um plantio ruim. A semente é péssima e a colheita será terrível. Então você tem diversos exemplos na Sagrada Escritura de famílias que colheram amargos frutos desta falha de comportamento, dessa falha de caráter, esta falha de cuidado em relação aos da sua casa. Tá? Você vê, por exemplo, Davi, né? Deus inclusive disse: a espada nunca se apartará da sua casa. E quando você olha para o histórico de Davi, você vê muitas falhas. Ele era um homem segundo o coração de Deus, sem dúvida. Só que isso não faz dele perfeito.
Isso diz que Deus o amava. Isso diz que Deus, de fato, proporcionou a ele oportunidades maravilhosas. Mas isso não significa que ele não desperdiçou muitas delas. Que ele não agiu de uma forma incorreta em relação a muitas situações. Como de fato agiu. E foi duramente punido por Deus, mesmo sendo de sua preferência. Mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus. Deus o puniu quando foi necessário punir. Deus sempre o alertou. Deus sempre chamou a sua atenção para diversas situações. Mas em muitas delas ele foi relapso. E devido a essa sua falta de atenção para com a sua família, muitos problemas daí vieram. Desunião terrível entre os filhos, insurreição de filho contra ele, abuso entre esses filhos, agressividade, violência. Então você tem diversos tipos de males decorrentes dessa falta de cuidado para com a sua família, essa falta de dedicação, né? E principalmente esta forma igualitária de se tratar os membros, considerando-os todos num mesmo valor. E aí, claro, cabe uma compreensão no sentido de que talvez um desses membros da família vá requerer mais atenção por uma doença, por uma deficiência ou por uma situação trágica, um acidente, né, ou algum envolvimento com entorpecentes, então demanda um pouco mais de atenção, cuidado, dedicação para que essa pessoa possa ser resgatada, né, dessa situação. Mas isso não significa que isso te autoriza a abandonar o outro membro da família, a ignorá-lo, a não dar a ele, a não devolver a ele aquilo que lhe é devido, o afeto, o carinho, a atenção, o cuidado. Ok? Então você tem todas essas situações que precisam ser equilibradas, precisam ser pensadas. Então nós temos aqui um alerta muito óbvio que é em relação a esses problemas de relacionamento familiar, tá? E essa falta de maturidade para com os líderes. E aí surge a oportunidade do professor e da professora de confrontar, e aí sempre lembrando que o seu papel é trazer uma exortação, mas uma exortação cristã, uma exortação bíblica, uma exortação em amor. Não há liberdade de expor ninguém, tá? Nem de insinuar, que muitas pessoas, sabendo de certas particularidades da vida dos alunos, passam a insinuar em sala de aula. Porque fulano, cicrano, beltrano comporta assim, dessa maneira, tal. E as pessoas que estão também cientes, né, desse histórico, logo vão perceber, e a pessoa que está sendo atingida logo vai se ferir e muitas das vezes vai se fechar para qualquer tipo de instrução e talvez até vai abandonar aquela EBD, aquela igreja, levando ela a uma destruição ainda maior. Então é fundamental que isso seja feito com amor, que isso seja feito com cuidado, tá certo? Preservando então para que essa pessoa possa ser curada, possa ser restaurada e não ser atingida. Mas é necessário a exortação, porque é este o momento da pessoa ser despertada para com as suas responsabilidades. Responsabilidades igualitárias para com seus filhos. Responsabilidade entre o casal para se comportarem de uma forma madura, para abandonarem certas tendências sentimentais. Então a pessoa vai alimentando ao longo da vida certas perspectivas, né, certas possibilidades, e determinados filhos parecem que vão atender a essas expectativas. Muitas das vezes você vê situações em que os pais se frustram em relação a certas coisas que não alcançaram, que não fizeram, e eles querem se ver realizados nos seus filhos, como se a vida dos seus filhos não pertencessem a eles mesmos, como se fosse uma extensão sua, apenas um apêndice seu, como se aquela criança não fosse ela mesma um indivíduo, tá certo? Que está diante de Deus com responsabilidades próprias. Então muitas das vezes os pais querem fazer dos seus filhos um apêndice seu, uma extensão da sua história, sendo que a pessoa tem a sua própria história a construir, as suas próprias experiências a ter, as suas próprias escolhas a fazer, sendo o pai e a mãe, no primeiro momento, condutores, enquanto a pessoa não tem poder de decisão. Posteriormente, quando a pessoa se emancipar e tiver poder de decisão sobre a sua vida, são conselheiros. E ao longo de toda a sua existência, são pais que amam incondicionalmente. Então você tem essa situação na qual os pais
quando percebe que este filho tem uma tendência que mais lhe agrada, que mais condiz com o seu histórico, com as suas preferências, ele volta a atenção para aquele. E ao outro dispensa apenas um tratamento formal, frio, tá certo? Apenas básico. E é a hora dele ser despertado em relação a isso. Que ele vai causar ele vai abrir uma ferida que talvez nunca se feche. Ele vai causar um rompimento, muitas das vezes provocando a ira entre seus filhos, que percebem esse privilégio, né, que percebem essa preferência e alimentam um sentimento de revolta, tá certo? Colocam aquele filho que é alvo da preferência do seu pai ou da sua mãe, ou até de ambos, como alvo da sua revolta, o alvo da sua ira. Eu descrevo isso aqui para você, e você não vê a situação de José? José em relação, tá certo, a Jacó, e a maneira como Jacó deixou muito clara a sua preferência em relação a José. E aí algumas questões nós podemos até discutir. O fato de Jacó ter o direito de fazer de José o seu primogênito. Muitos olham e dizem, não, o primogênito deveria ser Rúben. Ok, só que você tem que olhar para outros aspectos das instituições de antigamente, né, da antiguidade. Você tem, por exemplo, nas instituições antigamente, mesmo a poligamia não sendo o projeto perfeito de Deus, ela era permitida. E no caso de Jacó, a poligamia enquadrava a existência de duas esposas, sendo uma delas a principal, e duas concubinas ligadas a essas duas esposas. Devido à situação na qual Jacó foi colocado por seu sogro, Leia era virtualmente a principal, porque foi com ela que ele se casou primeiro. Mas Leia nunca foi o objetivo de Jacó, e sim Raquel. Então, quando ele casa-se com Raquel, aí está cumprido o seu propósito. Ele só trabalhou mais 7 anos para obter, para poder construir o dote, né, obter a mão, conceder a ele a mão de Raquel. Então, quando ele casa-se com Raquel, mesmo que cronologicamente Lia tenha sido a primeira esposa, na sua mente Raquel sempre foi a única esposa. Lia só entrou por causa daquela situação criada por Labão. Então Labão se justifica, dizendo que na terra dele o costume é casar primeiro a mais velho, mas por meio de engodo, né? E aí você tem a situação em que, para Jacó, Raquel é a esposa principal. Lia está nessa situação devido àquele engodo. E as duas concubinas seguem, né, devido aos costumes de época. Elas tinham essas concubinas e elas acompanhavam então essas duas esposas. Todas elas reproduziram filhos para Jacó, mas na hierarquia que está presente na cabeça de Jacó, José é o principal, porque ele é o primeiro filho da esposa principal. Então, Rubem nasceu primeiro, mas você tem que ver que eles nasceram, aqueles demais filhos que nasceram antes de José, esposa que na cabeça de Jacó não era principal, e sim Raquel, tá certo? Ou concubina. Então, quando nasce o filho da esposa principal, este é o primogênito, que é o caso de José. Então, para Jacó, José é o seu primogênito. Então, isso aí até podemos concordar com ele, que ele tivesse sim esse direito de fazer de José o seu primogênito, mas isso não lhe dava o direito de tratar todos os demais de uma forma inferior em relação a José, causando a José diversos tipos de sofrimentos, porque alimentou no coração dos demais filhos uma revolta em relação a este, que era alvo da preferência de seu pai, que deixava isso muito claro para todos os demais. Então você tem uma situação na qual a imaturidade dos pais causou destruição dentro do seio familiar, destruição dentro da família. E a hora de confrontar é na IBD. Então você tem uma lição dessa que é uma oportunidade maravilhosa. Predileção dos pais por um dos filhos. Texto áureo. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era de seu gosto. Veja, preferências. Você se deixa levar e conduz a sua vida pelo emocional, pelo que você gosta. E muitas das vezes, atender a tudo que você gosta vai te levar à destruição. Você vê quantas pessoas que morrem de obesidade. Por quê? Claro, existem problemas de tireoide e tudo mais. Só que existem muitas situações que é por excesso mesmo. É puro excesso, é descontrole, tá? E aí envolve problemas psicológicos e tudo mais. Só que são questões emocionais que estão conduzindo a vida em vez do racional. E aí
entra para diversas situações, vício em alimentação, ou a pessoa descamba para um vício em alcoolismo, e aí vai causar diversos tipos de problemas, ou ela entra pelo vício do cigarro, e por aí vai, drogas, sempre sendo conduzida pelo emocional, por aquilo que pode lhe trazer prazer e satisfação, sendo que a vida não é feita de prazer, a vida tem que ser equilibrada dentro de momentos de prazer, momentos em refrear certos prazeres, momentos de exercer controle, domínio próprio, de evitar certos problemas, de rejeitar certas coisas, como Paulo diz na sua carta: tudo me é lícito, tudo me é lícito, está tudo diante de mim, eu posso tomar várias decisões, tá certo? Entrar por várias dessas opções, só que nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, quando ele diz que nem tudo me convém, por que não convém? Por causa da pessoa que ele é, por causa do Deus a que ele serve, por causa das suas responsabilidades, por causa das pessoas que estão em volta dele, que dependem dele e que se espelham nele. Então, muitas coisas que ele poderia fazer, ele não faz para que essas pessoas não sejam atingidas. Quando ele orienta que aquele que comer carne, se comer carne escandaliza teu irmão, então não coma carne. Que ele usou uma coisa tão trivial, né? Tão boba. Mas se escandaliza? Não coma. É melhor que você contribua para que seu irmão não se perca, do que você simplesmente atender um desejo. Então você tem diversas situações em que atender a esses desejos, se conduzir por essas emoções, levam você à destruição. E não só você, arrasta sua família junto. Que é a situação que nós vemos aqui. Ah, porque ele é da caça. Ele gosta de atividades ao ar livre. Ele demonstra com isso ser um homem mais varonil, mais corajoso, tá certo? Atividades com as quais eu também me interesso, né? Em relação às quais eu também prefiro. Então, por ele demonstrar essas preferências que estão junto com as minhas, né? Que estão alinhadas às minhas, obviamente é o filho da minha preferência, né? É o filho da minha a que eu privilegio. Só que ele, sem utilizar a razão, ele deixa isso claro para todos, demonstra isso de uma forma muito clara. Tanto ele quanto sua esposa acabam caindo nesse erro e rachando. Então você tem ali uma família rachada ao meio, uma família onde um lado está conspirando, percebeu? Um lado conspira contra o outro. Então haverão mentiras, enganações, segredos, tá certo? Situações em que um não compartilha com o outro, tratamento apenas formal para que você não deixe passar para o outro alguma verdade que você não quer que ele saiba. Então você tem uma família rachada ao meio e que posteriormente poderia trazer até a eliminação dela, porque se Jacó e Esaú entrassem em conflito, eles poderiam vir a se matarem, matar seus pais, ou trazer destruição total para a sua família. Isso, graças a Deus, a intervenção divina não permitiu que isso acontecesse. Jacó teve que se deslocar dali, ir para uma terra distante, para perto dos seus ancestrais. Ali se casou e retornou, depois se reconciliou com seu irmão, por uma intervenção divina também, né? Você tem a mão de Deus conduzindo esse processo, mas de fato eles estiveram à beira da destruição devido a esse comportamento infantil, imaturo, ok? Então você tem essa situação que é de altíssimo risco, foi na situação deles e é também na atualidade, porque você tem um histórico de muitas famílias se destruindo, muitas famílias rachadas, ou famílias que até estão juntas, mas no mero formalismo, tá? Que você tem ali muitas mágoas, muito ressentimento, muita falta de comunhão, falta de unidade. E aí você percebe isso quando os pais morrem. Os pais morrem, tem uma herança a dividir, uma casa. Em vez daquilo ser fonte de contentamento, de alegria, porque é um bem que pode abençoar a vida de todos, aquilo torna-se uma guerra civil. E aí vai para tribunais, ofensa, né, coisas que são ditas ali no calor do momento, que causam destruição, que causam afastamento, e aí muitas das vezes só posteriormente, né, os filhos vão se reencontrar de novo, os netos, mas causa ali uma separação e uma divisão que muitas das vezes
não é resolvido ao longo da vida e a pessoa termina seus dias nessa situação, né? O que pode vir até levar a pessoa a uma condenação eterna quando há situação em que a pessoa não libera perdão. Então você tem, por exemplo, o texto onde Jesus ensina a orar. Fala, Pai nosso, né, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Em certo trecho ele diz, perdoa-nos, assim como nós temos perdoado. Então, se ele diz perdoa-nos assim como, é condicional. Então o perdão de Deus está condicionado ao quê? Assim como temos perdoado. E aí você se depara com uma situação de um drama familiar, de um conflito, onde coisas foram ditas, houve mágoa, houve feridas, tá? E alguém se posiciona no sentido de dizer, não perdoo, não vou perdoá-lo, tá certo? Vai sempre arrastar essa pedra amarrada a si, da mágoa, do ressentimento, e não libera perdão, e não permite-se liberar perdão e reconciliar-se com a pessoa. A pessoa está em contradição aberta com aquilo que Jesus Cristo ensinou na oração. Perdoa-nos assim como temos perdoado. Então, se você não consegue liberar perdão, por que você espera perdão? Semelhante àquela parábola em que Jesus diz que um rei, que determinada pessoa devia tanto ao rei, primeiro foi capturado, foi preso, ele se humilha e o rei perdoa sua dívida. E ele saindo daquela corte, lá fora encontra outra pessoa que devia a ele muito menos, uma dívida muito menor do que a que ele tinha ao rei, que acabava de ter sido perdoada. E o que ele faz em relação àquela pessoa? Estrangula ela e joga ela na cadeia e pretende vender seus filhos, sua família, até que ele seja pago sua dívida. E o rei, vendo isso, se indigna e manda soltar aquela pessoa e prende ele, na verdade, né? Então agora ele está preso e você tem a situação na qual aquele perdão que ele havia recebido foi revogado. Por quê? Porque ele não perdoou. O rei acabou de perdoá-lo. Em vez de ele tomar uma atitude em semelhança a isso, em reciprocidade a isso, ele vai e age contraditoriamente a isso. Como é que você espera perdão de Deus sem perdoar? Então você tem situações em que conflitos familiares surgem, o inimigo se aproveita disso, alimenta esses conflitos e quando eles surgem, ele vai se posicionar como acusador que ele é diante de Deus. E muitas das vezes pessoas que se ofenderam num contexto desse não perdoam, tá certo? Não aceitam perdão, não liberam perdão e vão assim para a eternidade dentro dessa situação gravíssima na qual eles não perdoaram. Como é que eles esperam perdão da parte de Deus? Então é mais grave do que a gente imagina. A gente precisa valorizar o tema, porque o tema está discorrendo sobre algo que é muito grave, é muito importante. Viu? Verdade prática, a preferência... deixa eu terminar aqui. Amava Isaac a Esaú, porque a caça era de seu gosto. Veja, ligado a preferências, ligado à emoção. Mas Rebeca amava Jacó. Jacó era mais caseiro, né? Vivia mais em contato maior com a sua mãe, então cresceu, o nível de afinidade era maior, né? Então você tem essas situações. De fato, não podemos ser hipócritas, existe afinidade, então o filho manifesta os mesmos gostos que o pai, então há uma afinidade, há assuntos, tá certo, maiores. Só que o pai, como uma pessoa racional, precisa corrigir esse mal. Então ele tem mais afinidade com esse filho, mas ele precisa inteligentemente provocar mais o contato com o outro filho, mesmo que os assuntos não sejam tanto do interesse dele, mas ele precisa se dispor a isso. Ele precisa provocar essa situação para que haja oportunidade. Se o filho se fechar a ele, aí é outra coisa, tá certo? Mas ele precisa, como líder da sua casa, líder da sua família, provocar essa situação, se mostrar acessível, se mostrar presente, se mostrar interessado, para que possa equilibrar a situação, para que tudo possa ficar em harmonia. Mas muitas das vezes as pessoas não estão nem aí para isso, elas não ligam para isso, elas agem motivadas pelas suas emoções e traz destruição para a sua própria casa. A verdade prática diz: a preferência de filhos dentro do lar gera divisão. E aí você já tem o mundo, a carne e o diabo trabalhando contra nós, né?
você tem um contexto alimentado por certas ideologias que são contra a família, que dizem abertamente que a família precisa ser destruída, no sentido de ser mudada, ser alterada, ser repensada, ser remodelada. Então eles pretendem remodelar o modelo familiar que foi construído a partir das Sagradas Escrituras, o que eles chamam de tradição judaico-cristã. Então eles querem remodelar a família, inventar uma outra família, ok? Sobre outros modelos, sobre outros moldes. Então quando você tem uma situação dessa, nos atacando por fora, nos ameaçando externamente, você precisa preservar para que internamente haja união. Mas se você contribui para que haja uma divisão interna, você pensa que a sua família vai resistir a este assédio, a todo esse ataque? As ideologias que estão sendo alimentadas na mente de seus filhos na escola e que você não tem acesso a elas, muitas vezes você não fica nem sabendo, tá? E que tornam a mentalidade contraditória em relação aos valores que você está tentando comunicar. Então, se você pelo menos não criar um ambiente de afetividade, de acolhimento, tá certo? De união, você perde totalmente a linha de comunicação. Por quê? Se isso for mantido, em algum momento vai ser compartilhado, porque é uma família unida, uma família que conversa, uma família que se ama, uma família que tem liberdade. Então, em algum momento, certas coisas vão ser compartilhadas e vão abrir para você a oportunidade de se posicionar com amor, com cuidado, tá certo? Mas se posicionar e dar à pessoa a oportunidade do contraditório. Ela está ouvindo uma coisa na escola, na faculdade, na mídia, nos meios sociais, mas ele está ouvindo um outro lado também em casa. E da parte de casa ele tem um reforço positivo, que é a união dentro da sua casa, dentro da sua família, tá certo? A afetividade com que há de relacionamento dentro da sua família. E isso fortalece seu argumento. Não adianta você gritar, tá certo? Você vociferar ou tentar impor algo só pela força, né? Pelo medo, pela coerção. Se você pregar o que você está pregando, mas junto com isso vai uma dose de amor, eu digo para você, o seu argumento será muito fortalecido. Você será ouvido, você terá oportunidade. Mas se você fala o que você está falando sempre com um tom de agressividade, de imposição, de coerção, certamente, por melhor que sejam os seus argumentos, não estão sendo ouvidos e não serão acatados, ok? Então existe essa situação na qual você precisa ter essa inteligência de criar um ambiente no qual seus filhos possam se sentir acolhidos e possam, de fato, sentir que tem liberdade, tá certo? Sentir que tem união, para que possam então valorizar, para que possam então dar a oportunidade de algo lhe ser transmitido, lhe ser comunicado, ok? Então com isso você vai estar abrindo portas para o diálogo, abrindo portas para a comunicação. O texto, a leitura bíblica em classe de Gênesis 25, 19 e 28 diz: E essas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque. E era Isaque da idade de 40 anos quando tomou a Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã Arã, região de onde eles vieram, né? Irmã de Labão. Labão posteriormente será sogro de Jacó. Arameu, por sua mulher. Então você tem aí Rebeca, filha de Betuel, arameu, irmã de Labão, ok? Isaac orou instantaneamente, Isaac orou instantemente, insistindo instantemente ao Senhor por sua mulher, portanto era estéril. E o Senhor ouviu suas orações e Rebeca, sua mulher, concebeu. Então aqui já temos, algo que nos fala acerca de um posicionamento muito bom e muito vantajoso de Isaac e Rebeca em relação ao mesmo problema vivenciado por Abraão e Sara, tá? Abraão e Sara optaram pelo costume da época de Sara se fazer representar por sua serva, tá? E ela gerar filhos a Abraão, livrando Sara da vergonha de ser uma mulher estéril, tá? Então na época isso era algo não somente ruim,
tá? Não somente incômodo, era constrangedor, porque a mulher era vista como amaldiçoada por não gerar filho, tá? Então era algo muito pesado, muito terrível, uma marca, uma cicatriz muito difícil de se tolerar. Então por isso havia essa possibilidade, havia essa instituição. A mulher tinha a serva e ela se fazia representar por sua serva. Então a sua serva engravidava no seu lugar e o filho gerado era dela. Então com isso ela poderia aparecer diante da sociedade como uma mãe. Então ela não era uma mulher, ela continuava estéril, mas ela tinha um filho, devido a esta substituição, né? Devido a essa estratégia. No caso aqui, eles começaram muito bem. Isaac e Rebeca, orando a Deus, clamando a Deus, buscando a Deus, começaram bem, ok? E Deus concedeu a oração. Deus ele abriu a madre, permitiu, né, que Rebeca viesse a gerar. Então eles tiveram 2 filhos, né, geraram esses 2 filhos. Os filhos lutavam dentro dela. Que situação interessante, né, que está sendo descrita. Os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se assim é, por que sou eu assim? O que está acontecendo, né? Ela estava indignada diante dessas situações que estava vivenciando, né? Isso que era bastante estranho para ela, né? Esse comportamento, essa reação que havia durante a sua gravidez, né? E foi-se a perguntar ao Senhor. Então você tem ele se conduzindo ainda, né? Rebeca, inclusive, com uma fé viva, né? Questionando a Deus, orando a Deus, buscando resposta da parte de Deus. E foi-se perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: 2 nações há. Isso aqui é fundamental para o que nós estamos trazendo como esclarecimento. Veja, Rebeca busca a Deus, tá? Deus a responde e Deus deixa muito claro para ela, dentro da sua resposta, de que não estamos lidando, não estamos tratando em nível de importância, tá? Estamos falando, claro, que é metafórico, só que essa metáfora diz respeito ao quê? Diz respeito a uma continuidade, e aí entra pelo âmbito da presciência divina, diz respeito a uma continuidade histórica para aqueles 2 indivíduos. Então ela está buscando resposta em relação à reação desses indivíduos. Por que essa situação durante a gravidez, né? Então ela sentia lá aquelas contrações e problemas e tal. E ela vai a Deus perguntar por que aquelas reações físicas. E perguntando a Deus acerca dessas reações físicas, Deus lhe diz algo muito maior. Lhe fala não somente em relação a esse caso em particular, mas sim em relação a desdobramentos maiores. Então Deus diz: e o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte que o outro, e o maior se virá ao menor. Isso aqui é fundamental. Principalmente o final. O maior se virá ao menor. Então, Deus que é conhecedor de todas as coisas, que é presciente, conhece as coisas antes que elas aconteçam, ok? Ele declara então para Rebeca, que o questionava sobre algo apenas físico. E Deus lhe diz: olha, há mais coisas do que você imagina. Essas 2 crianças representam algo muito grande. E o desdobramento histórico para elas, em 2 grandes nações que estarão em conflito, e na verdade a maior servirá a menor. Então você tem essa situação que Deus aponta para ela, tratando do caso, não olhando especificamente para indivíduos, mas para a continuidade histórica e para grupo. Então Deus responde a Rebeca em relação aos seus filhos, tratando de questões maiores do que indivíduos, falando acerca de grupos, ok? Isso é importante por quê? Porque essa ideia tem que estar muito clara para o entendimento do que será profetizado pelo profeta Malaquias e do que será aproveitado por Paulo em Romanos. Então somente no entendimento do que está sendo dito aqui pelo próprio Deus é que você compreenderá o desdobramento maior que será abordado lá na carta de Paulo aos Romanos, quando ele trata acerca de salvação e predestinação, ok? Aí você entende que em momento algum Deus esteve limitado aos indivíduos. Deus esteve preocupado em dizer que de forma antecipada este indivíduo está salvo ou condenado. Em momento algum Deus entrou por essa seara. Ele sempre tratou enquanto grupo. E ele sempre tratou enquanto preferência.
Então Deus, na sua soberania, diz: será por meio deste grupo e não daquele grupo, ok? Então você precisa guardar isso, porque isso era importante. Isso era importante durante a aula. Estou me recuperando ainda de uma gripe e minha voz já está me abandonando, mas vamos lá. E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro ruivo e todo com uma veste cabeluda, por isso chamaram Esaú, ok? Então, devido a essas características, né, o nome na época acompanhava muitas situações de momento. Então você tem Esaú sendo dado seu nome devido àquilo que está sendo descrito aqui. Ele era ruivo, ele era bastante cabeludo, então foi dado o nome de Esaú. E depois saiu o seu irmão agarrada a sua mão ao calcanhar, agarrada a sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso chamou seu nome Jacó ou Yaakov, tá? E era Isaac da idade de 60 anos quando os gerou. Então esse fato dele estar agarrado ao calcanhar de Esaú. Então alguns querem puxar para o lado de enganador, tá certo? Suplantador, mas na verdade não está tão ligado a um aspecto negativo, não é tanto um aspecto negativo, mas um aspecto pela esperteza, pela astúcia. Então Jacó, tá certo? Aquele que pega pelo calcanhar, ou aquele que não perde uma oportunidade. Então você tem uma situação de alguém que está sendo dado a ele também um nome em decorrência do momento, em decorrência, né, de situações observadas durante o parto. Você tem, por exemplo, aquele que foi chamado de Icabô, foi-se a glória, quando a arca foi tomada, né? Então são situações em que o nome é dado relacionado a isso. Até Benjamim ia ser chamado de Benoni, devido a sua mãe Raquel está perdendo muito sangue, sentia que ia morrer na situação do parto, né, daquele que veio a se chamar Benjamim, e ela, devido à emoção do momento, lhe dá o nome de Benoni, né, filho da minha dor. E Jacó, percebendo que aquilo ia ser uma marca terrível, né, para a criança, algo muito negativo, ele altera, como pai, ele tem esse poder, então altera o nome do menino de Benoni para Benjamim, filho da minha destra. Então, em vez de ser filho da minha dor, como Raquel quis, ele altera para filho da minha destra. Então, dando um nome mais honroso para a criança, né? Então, você tem essas situações aí que o nome era dado, muito ligado à situação do momento. E cresceram os meninos, e Esaú foi varão perito na caça. Isso aqui é informação relevante para entender toda a continuidade da situação, né? Varão do campo, mas Jacó era homem simples, habituado às tendas, era mais caseiro, era mais doméstico, né? Então você com isso vai ter essas duas tendências, sendo um da preferência do pai e outro da preferência da mãe, olhando para essa questão emocional. E amava Isaac a Esaú, porque a caça era de seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. Você tem aí o grande mal, o grande problema que essa preferência manifesta, né? Então a preferência existe. O problema é, você precisa ser inteligente. Você não pode deixar com que isso venha destruir sua família. Você não pode agir de forma emocional. Você precisa agir de forma racional. Então a preferência há. Não adianta você negar, existe sim. Só que você suplanta isso, você supera isso pelo amor, né, pelo bem da sua família, né? E você oferece ao outro filho a mesma qualidade de tempo, a mesma qualidade de dedicação, a mesma qualidade de oportunidades, para que ele não se sinta preterido, não se sinta prejudicado e sua família possa ser edificada e as relações sejam equilibradas, ok? Agir com inteligência, não com emoção. Introdução. A história de Isaac e Rebeca parece uma infeliz repetição de Abraão e Sara. Na verdade, eles até agiram de uma forma mais inteligente, né? Eles buscaram a Deus para a solução do problema da esterilidade de Rebeca, diferentemente de Sara, que lançou mão de costume da época, né? Então eles começam até bem. O problema é que posteriormente eles caem nesse laço, né, de cada um escolher o filho de sua preferência e deixar isso muito claro e permitir que isso venha a rachar a família, levando a haver conspiração, né, dentro da própria família. Então você tem essa situação que é gravíssima, que hoje
acontece aos montes, né? Aí tem causado muitos problemas dentro do seio familiar. Por algumas vezes, Abraão não soube lidar com os sentimentos de sua esposa, cometendo erros pelos quais pagou um alto preço. Nesta lição estudaremos, aí, claro, faltou posicionamento, né, de Abraão, principalmente pelo fato de que Deus tratou com ele, lhe fez promessas e requer dele esse posicionamento como líder de sua casa, apontando para sua esposa qual o caminho indicado por Deus e sendo firme, né. Agora, infelizmente, ele, devido à conveniência, ele cedeu. Então ele entendeu que aquilo era conveniente para eles, então ele cede pensando que não será responsabilizado, mas na verdade todas as consequências vieram sobre ele. Você tem a própria esposa dele o acusando posteriormente, sendo que foi ideia dela, e ela lança sobre o rosto dele todo aquele conflito que estava havendo com Agar agora se ensoberbecendo em relação à sua senhora, porque entendia que ela agora estava na posição principal dentro daquele clã, dentro daquela família, porque ela estava gerando filho. Então despreza agora a sua senhora, e ela, Sara, joga isso na cara de Abraão. Então você vê, Deus cobrará de ambos a irresponsabilidade, né? E Sara gera agora esse conflito entre ela e Abraão, né? Você tem todos esses prejuízos decorrentes de uma falta de posicionamento, decorrentes de uma falta de prioridade. Você priorizar a palavra de Deus e você não se deixar levar pelos costumes da época, não se deixar levar pelos conselhos de certas pessoas que estão fora da direção de Deus, que estão agindo motivados pela sua própria carne, motivados por aquilo que eles acham e imaginam, e não por aquilo que Deus orientou. Então, quando você não toma esse posicionamento, você sofre duros prejuízos, né? Cometendo erros pelos quais pagam um alto preço. Nessa lição estudaremos a respeito da predileção de filhos pelo casal Isaac e Rebeca. Veremos que quando isso acontece na família, os resultados são conflitos intermináveis que fazem do lar um ambiente hostil para a criação de filhos. E aí veja, você tem todo um ataque que está sendo feito de forma externa contra a família. Aí, se você não se esforçar para que a sua casa seja um ambiente unido, um ambiente com comunhão, um ambiente com amor, com compreensão, com diálogo, você espera que ela resista como? Você espera que essas pessoas resistam de que maneira? Por isso que você tem famílias de grandes homens de Deus que não resistem nem a uma geração. Você conhece casos assim. Homens que eram grandes pastores, grandes pregadores, grandes missionários. Aí você procura o filho do homem, não tem nenhum referencial cristão. Não tem nada a ver com seu pai, não tem nada a ver com a sua mãe, não tem nada da tradição da família. Está caminhando num caminho completamente oposto à família. E você olha para isso e fica pasmo. Mas isso é resultado do quê? Não vamos aqui entrar para a condição de juiz, sair julgando as pessoas. Mas suspeitamos que isso seja resultado de uma deficiência dentro do relacionamento familiar. Ok? Que pode ser que essa pessoa tenha uma família boa, com uma boa referência e posteriormente tome outro caminho? Sim, pode, ela é livre para isso. Mas na maioria dos casos não houve um relacionamento familiar correto, um relacionamento familiar equilibrado, bíblico, ok? Houveram deficiências, houveram preferências, houve ausência, ok? Muitas das vezes, a pretexto de estar envolvido na obra de Deus, a pretexto de estar envolvido em estudos, em pesquisas, em trabalho, ok? Ou cuidando às vezes da vida dos outros, até aconselhando famílias, e a família dele na mão, a sua ausência. Então muitas das vezes isso vai abrir, a sua ausência abre espaço para outra influência. Quem é a influência? Você? É você? Não, não é. Então alguém é. Se não é você, o espaço não fica vazio, alguém ocupa. E aí muitas das vezes esta pessoa que está ocupando está numa tela de computador, certo? Ou então é alguém do convívio escolar, é alguém do convívio do trabalho, é alguém de outro ambiente que está influenciando com ideias, com opiniões, com posicionamentos.
E muitas das vezes você está ficando uma imagem cada vez mais turva, cada vez mais apagada, cada vez mais formal. É apenas uma pessoa que você vê no Natal, que aparece na foto, mas não tem nenhum significado, não tem nenhuma importância, não tem nenhum valor. A opinião não é ouvida, as palavras são desprezadas. Por quê? Porque você, enquanto pessoa, não está presente, não está participando. O plano de Deus para a família e sua presciência. O plano de Deus para a família e sua presciência. Veja. O plano divino para a família de Isaac e Rebeca. Isaac e Rebeca faziam parte de um plano maior de Deus. Ok? Isso aqui é fundamental, isso aqui é importantíssimo. Isaac e Rebeca faziam parte de um plano maior de Deus. Ao conhecer Rebeca e tomá-la por esposa, Isaac não esperava o que viria pela frente. Quando ele descobre a esterilidade de Rebeca, a Bíblia diz que o patriarca orou ao Senhor para que a madre de sua esposa fosse aberta. Somente 20 anos depois dessa oração, com 60 anos de idade, Isaac recebe a notícia de que Rebeca estava grávida. Gênesis 25, 26, 25, 20. Portanto, nada pode impedir o plano de Deus, pois quando ele opera, seus desígnios se cumprem no tempo certo. Assim, no tempo perfeito de Deus, Rebeca gerou. O que me diz esse trecho aqui? Esse trecho me diz que não é porque uma pessoa começou bem, tá, que ela necessariamente vai bem ao longo de todo o caminho, ok? O autor imprime no seu texto muita alegria, muito contentamento. Eu estou percebendo isso, que de fato há muito contentamento nessa descrição. Mas ao mesmo tempo que me fala acerca de vitórias, me fala também acerca de alertas importantes para nós. Então não é porque você começou bem, muitas das vezes as pessoas começam de uma forma correta, vão lidando de uma forma certa, mas isso não significa que você não tenha que estar atento ao longo da jornada, tá? Começaram muito bem, se casaram diante de Deus, cumprindo o propósito de Deus, em obediência à sua palavra, às suas orientações. Isaac inclusive teve que enfrentar desafios muito grandes. Abraão havia descido ao Egito devido à falta de mantimento. Deus ordena Isaac não descer ao Egito. Ele permanece numa terra estéril, mas Deus o abençoa. Ele abre poços, os inimigos vêm e fecham os poços. Ele não entra em conflito com eles. Deus o orienta, ele abre outros poços, até que esses inimigos percebem que a mão de Deus era com ele e eles mesmos propõem uma aliança. Então houveram várias vitórias. A vitória sobre essa esterilidade de Rebeca, em vez de lançar mão de algo que poderia trazer grandes problemas, eles recorrem a Deus. Rebeca, quando tem essa situação que ela fica pasmada diante daquelas manifestações físicas que ela estava tendo, ela vai a Deus também, e Deus lhe responde em relação não só a isso, mas lhe abrindo uma revelação muito maior ainda. Começaram muito bem, só que você precisa começar bem e continuar bem. Começou bem, casou na igreja, diante de Deus, abençoado pelo pastor, abençoado pela família, estão bem, ganhando bem, compraram sua casa, né, tudo andando corretamente, ok, mas vão haver mais desafios, vão haver mais responsabilidades ao longo da vida, que vocês vão ter que estar atentos para isso. Por exemplo, quando nascem os filhos, eles vieram muito bem até aqui, mas quando estes gêmeos que estavam no ventre de Rebeca, aos quais Deus já havia dito, representam duas nações que estarão em conflito, tá? E o maior se virá o menor. Deus dizendo para Rebeca, abrindo para essa revelação extraordinária, quando vieram os filhos, eles se descuidaram em relação a isso, em relação a controlar os seus impulsos emocionais e agir de forma inteligente, agir de forma racional. Um fez a opção por um filho, outro fez a opção por outro filho, porque esse prefere a caça, eu também gosto da caça, porque aquele é mais caseiro e eu também sou uma pessoa caseira. Então toda a minha qualidade de tempo, toda a minha dedicação vai ser para esse, e o outro apenas respeito como filho, relações formais e tudo mais. Mas o meu amor e minha dedicação é para esse, enquanto aquele outro fez a opção pelo outro, todo o seu tempo, sua dedicação, seu cuidado, seu amor é para aquele, e o outro apenas o mínimo, a formalidade. E você tem aí uma família rachada ao meio, uma família dividida ao meio. Então isso certamente não poderia dar certo.
certamente trariam consequências graves para o futuro. Quem disse isso? Jesus Cristo, o próprio Senhor Jesus. Quando acusam ele de curar os enfermos pelo poder de Beelzebul, ele diz: não, vocês estão equivocados. Na verdade, vocês deveriam ter a noção de que uma casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Então, se Satanás está trabalhando contra o próprio Satanás, como que seu reino vai subsistir? Então, se Jesus estivesse operando no poder de Satanás, como eles queriam sugerir, e na verdade estavam blasfemando contra o Espírito Santo, porque conscientemente sabiam, sendo eles conhecedores das Sagradas Escrituras, sabiam que todos aqueles sinais eram sinais do messianato de Cristo, de que Jesus era verdadeiramente o Messias, e que ninguém poderia fazer aquilo senão debaixo do poder de Deus. Curar cego de nascença, ressuscitar mortos, somente alguém com o poder de Deus, que era o caso do Senhor Jesus Cristo. E eles acusam, atribuindo isso a Beelzebul, e Jesus os alerta em relação à blasfêmia contra o Espírito Santo. Então você tem uma situação na qual uma casa dividida não subsiste, como Jesus Cristo alertou. A casa está dividida ao meio, e isso não vai dar certo, vai cair, vai vir a ruína. E este é o alerta. Existe um alerta muito importante a ser dado nessa aula. Não permita que a sua casa tenha divisão. Não permita que a sua casa tenha facções. Certas facções que se relacionam com esse, mas não com aquele. Certos irmãos que falam com esse, mas não com aquele. Ou que tenham preferência por esse e por isso desprezam os outros. Mesmo que hajam preferências, mas tem que haver união. E a união tem que ser perfeita. Tem que ser plena. Ok? Não podem haver facções. Tem que ser um só, unido. Da mesma forma como Deus une o homem e a mulher e são uma só carne. E os filhos sendo unidos são uma só família. E uma família unida, abençoada por Deus, debaixo da mão de Deus, ninguém pode destruir. Ninguém pode derrubar. Porque é uma casa edificada sobre a rocha. Agora, se está dividido ao meio, não subsiste. O propósito presciente de Deus. É quando eu quero trazer algumas informações importantes aqui, porque isso aqui vai falar muito, aproveitando aquilo que Deus falou para Rebeca. Quem está dentro do seu ventre são duas nações, tá? E o maior servirá ao menor. Então, aproveitando esse referencial do próprio Deus, tá? Você vai ter um desdobramento soteriológico importantíssimo, fundamental, tá? O propósito presciente de Deus, veja. Deus sabia antecipadamente do futuro de Esaú e de Jacó. Presciência divina, ok? Presciência divina. Ele sabia de antemão o que haveria de acontecer com os filhos gêmeos de Isaac e Rebeca. Gênesis 25, 23. Isso independia das circunstâncias, ok? Isso independia das circunstâncias que envolvessem essa história. Por quê? A partir da presciência divina. Ele sabe de todas as coisas. Então, não estava ligado a simplesmente as circunstâncias históricas, né? Mas sim Deus dando uma declaração a partir do seu conhecimento, do seu saber, né? Do seu poder. Por isso o Senhor atendeu a oração de Isaac e Rebeca, concebeu filhos gêmeos, né? Entretanto, conforme as crianças se desenvolviam, alguns meses depois, os gêmeos já lutavam entre si no ventre da esposa de Isaac. No caso dos gêmeos Esaú e Jacó, Deus sabia que, criados como agentes livres, eles seriam rivais. Eles têm liberdade, né? São agentes livres, têm volição. Mas Deus já sabia dos desdobramentos posteriores. Já sabia de tudo aquilo que viria para o futuro. Seriam rivais. Aqui estamos abordando a presciência de Deus, ok? Presciência. Tem ciência antes dos acontecimentos. Ele conhece o futuro. Ele é onisciente, ele conhece todas as coisas, ok? Um atributo divino que indica o pré-conhecimento de todas as coisas. Devemos ressaltar que esse atributo não é causativo. Aqui é fundamental. Esse atributo não é causativo, porque é a confusão que a maioria das pessoas fazem em relação a esse atributo incomunicável de Deus. Deus sabe, só que Deus saber não significa que Deus obrigou a que isso fosse assim, que Deus induziu
para que isso fosse assim, mas que Deus sabe que será assim, ok? E Deus, sabendo que será assim, Deus estabelece seu plano perfeito. Por quê? Nada pode frustrar os seus planos, exatamente por causa da sua presciência, por causa do seu atributo incomunicável. Então os planos de Deus jamais poderão ser frustrados. Por isso que ele toma determinadas posições a partir da sua soberania. Por isso que ele faz determinadas escolhas. Por isso que ele vai agir de determinadas maneiras, a partir do seu conhecimento, a partir da sua presciência e a partir da sua soberania. Ok? Então você tem aí essas situações que estão ligadas a esse contexto geral. São ligadas a esta capacidade, esse atributo incomunicável de Deus. Não é causativo. Então, assim foi porque Deus impôs? Não, mas Deus sabia que assim seria. Então Deus antecipadamente já tudo programou, preveniu, conduziu para que o seu plano viesse a ser concretizado de uma forma perfeita. Ok? Então você tem essa situação, deixando muito claro aqui de que não é causativo. A presciência de Deus é um atributo incomunicável e não é causativo. Deus não pode ser responsabilizado, tá certo? Em relação às más decisões dos seres humanos. Deus conhecia-as? Sim, conhecia-as. Deus julgará no futuro? Sim, julgará. E se Deus houvesse obrigado os seres humanos a agir de determinada maneira, como quer afirmar as linhas mais ultra-calvinistas, que Deus determinou todas as ações boas e as más, se Deus determinou as ações más, não há lógica para o juízo de Deus sobre essas ações. Não há juízo final. Por quê? Aquele que agiu numa ação má em obediência à determinação divina, agiu obedecendo a Deus. Agiu obedientemente a Deus. E se a pessoa agiu obedientemente a Deus, o que Deus irá julgar então? Se a pessoa foi determinada por Ele mesmo. Não há lógica. Não há razão para isso. Esse não é o Deus bíblico. Então por isso que ele está deixando muito claro aqui. São agentes livres. Tomam decisões livres. Só que as decisões livres que eles tomam não afetam o plano de Deus devido à sua presciência. E a sua presciência não é causativa. Ou seja, ele conhece. Não é que ele impôs que as pessoas fossem assim. Mas eles conhecem que elas são assim. E que elas serão assim. Ok? Então a partir do conhecimento que ele tem, ele determina todo o seu plano. E o seu plano se cumpre de forma perfeita. Isto é, ele não implica determinismo. Então muitas pessoas supostamente priorizando predestinação, tem muitas pessoas que acham que são donas desse conceito, são donas dessa teologia, que lidam com a predestinação, na verdade estão pregando, estão ensinando predeterminação. E esse predeterminismo fatalista, tá? Que diz que as pessoas são marionetes e que estão sendo manipuladas por cordas e que só fazem aquilo que foram predeterminadas a fazer, esvaziando toda a sua responsabilidade e colocando tudo na conta de Deus, fazendo de Deus um monstro e não o Deus bíblico que nós conhecemos. Então é esse predeterminismo que precisa ser atacado, rechaçado, refutado, porque ele não é bíblico, ok? Porque ele não tem respaldo nas Sagradas Escrituras, não descreve o Deus conforme as Sagradas Escrituras. Então é isso que nós precisamos entender corretamente. Contudo, o Senhor tem um propósito para a vida de cada pessoa. Muitas vezes não o compreendemos, mas sabemos que a vontade dele é perfeita. Então, olhando para essas questões aqui, a presciência divina não é causativa, tá? A liberdade desses agentes, no caso Esaú e Jacó, a fala de Deus em relação à resposta que ele deu a Rebeca, no seu ventre há duas nações, e a maior servirá a menor. Olhando para todos esses conceitos aqui, nós entendemos os textos que são levantados a partir daquilo que Paulo vai discutir posteriormente na carta aos Romanos, que quando Deus fala o maior servirá ao menor, quando é falado na carta aos Romanos, amei Jacó, aborreci Esaú, olhando numa ótica predeterminista, facilmente eles dizem,
Deus, na sua soberania, desprezou Esaú antes dele ter nascido. Então, antes dele ter nascido, já estava determinado que ele seria condenado. Deus determinou assim a sua condenação antes mesmo dele existir. Então, esta é uma visão pré-determinista. Tá? O que é uma visão bíblica? A visão bíblica diz, olha, eu conheço todas as coisas, eu conheço quem eles serão, eu conheço a sua rivalidade, eu sei quem são, e eu sei que eles representam duas grandes nações, e essas nações crescerão e se desenvolverão, e na verdade a maior servirá à menor. E olhando historicamente, você vê que Esaú, que é o ascendente daqueles que virão a ser os Edomitas, ou a tribo de Edom, a nação, o reino de Edom, tá? Se desenvolveram antes de Israel e se tornaram maiores, e tiveram reis, e tiveram terra, e tiveram soberania antes de Israel. Eram maior do que Israel. Israel estava aprisionado, tá certo? No cativeiro egípcio, na escravidão egípcia. Então Israel estava escravizado no Egito, ok? Devido a toda uma situação histórica na qual Jacó desce para o Egito, a convite primeiro de seu filho, posteriormente é uma mudança nas dinastias egípcias, e a dinastia que sobe ao poder quer eliminar todos os feitos da dinastia anterior, com isso ignorando totalmente os benefícios trazidos por José e olhando para seus descendentes como adversários, como inimigos, os escravizando, pretendendo os eliminar, praticar um genocídio em relação a eles, né? Deus intervém a partir do clamor deles, liberta-os, traz eles pelo deserto, firma um pacto no Sinai, conduz eles depois de muitos anos de peregrinação devido à desobediência deles, os conduz futuramente a adentrar a terra de Canaã, né? Passar a aliança para Josué, adentrar a terra. Nessa passagem, caminhando ainda entre aqueles povos que eram aparentados com eles devido ao ascendente comum que era Abraão. Então você tem os moabitas, né? Você tem os edomitas, e Deus diz para eles não tocarem, não prejudicarem Edom de forma alguma, não prejudicarem de nenhuma maneira. Eles pedem passagem, para passar apenas margeando a terra, né? Ou passar por dentro, mas não tocar em nada, não mexer em nada, ou pagar por aquilo que consumir. Edom fecha as portas para ele totalmente. Não somente isso, vai ao ataque, agredi-los, matá-los, destruir o plano de Deus na vida deles. E Deus, olhando para essa situação como justo juiz que é, e diante da sua presciência, profecia que havia lá desde lá de trás, Deus posteriormente dá a paga a Edom. Então essa situação é sanada naquele momento, eles resistem ao ataque dos edomitas, eles conseguem de fato chegar onde pretendiam chegar para adentrar a terra de Canaã, mas na linha de continuidade histórica, quando chegar na época de Davi, Edom servirá a Israel. Edom se torna servo de Israel, paga tributos a Israel, tá certo? Vindo a se libertar na época de Acás, mas depois vindo a ser destruído, e os remanescentes de Edom se tornam um pequeno povo que passa a viver ao sul da Judéia, e são integrados à tribo de Judá, e posteriormente são chamados idumeus. Vindo dos idumeus, um que será um rei em Israel, Herodes, ok? Mas eles se tornaram servos, mesmo sendo maiores, sendo mais poderosos, tá? Estando estabilizados e com a sua soberania antes de Israel, o maior. Mas devido à profecia, devido à presciência, né? Devido às palavras do próprio Deus, o maior servirá ao menor. Isso será visto posteriormente no seu cumprimento perfeito. Por quê? Porque Deus falou a partir da sua presciência, na qual ele conhece todas as coisas, tá? Então você tem essa questão histórica, tá? Essa é uma questão histórica em relação a eles. Mas aproveitando essa questão histórica, você tem esta questão servindo como uma metáfora para o apóstolo Paulo. Então Paulo aproveita isso como uma metáfora. E qual é a metáfora? Aborreci a Esaú, amei a Jacó. Em que sentido? No sentido de que por meio de Jacó, quem amei, serão eles a descendência por meio do qual virá o Messias. Aborreci Esaú, por quê?
Esaú foi desprezado em relação a ser o povo por meio do qual virá o Messias. Não será, o plano salvífico não se desenvolverá por meio de Esaú, mesmo sendo os dois filhos de Jacó, do mesmo tronco genético, tá certo? Da mesma genealogia. Mas eu amei este, Jacó, por meio dele trarei o plano de salvação, desenvolverei o plano da salvação. Aborreci Esaú, ou seja, preteri ele em relação a esse plano da salvação, baseado em quê? Na soberania de Deus, que fez isso antes de todos esses fatos terem acontecido, mas fundamentado na sua presciência, que conhece todas as coisas antecipadamente, mesmo não sendo ela causativa, ok? Então, Deus, conhecendo eles antecipadamente, já estabeleceu o seu plano, será por meio de Jacó e não de Esaú. Isso não significa que Deus estava condenando, tá certo? De forma prévia Esaú ao inferno, nem garantindo a Jacó o céu. Isso significa que o plano salvífico virá por meio de Jacó e não por meio de Esaú. Mas o plano salvífico que vem por meio de Jacó é para atingir todos. É para trazer todos. O plano salvífico de Deus sempre visava alcançar, proporcionar, abrir a porta para todos, todos quanto quisessem, como Cristo dirá posteriormente no Evangelho, aquele que crê. Então, sem estabelecer uma limitação para um pequeno grupo de privilegiados, ele diz: aquele que crê. Aquele que crê está salvo, aquele que não crê já está condenado. Ok? Então você tem essa situação que é muito clara nos textos posteriores. Aí eu quero trazer algumas contribuições aqui para a gente fundamentar esse entendimento sobre essa questão de amei Jacó e aborreci Esaú. Tá? Quero trazer primeiro a declaração de fé da Assembleia de Deus. Tá? Declaração de fé na parte que fala acerca de salvação. Na página 110. Página 110 nos diz: salvação para todas as pessoas. Veja. Um dia todos os seres humanos comparecerão diante do Senhor, e Criador de todas as coisas. Deus, contudo, não deseja a perdição de ninguém. Deus não deseja a perdição de ninguém. O inferno foi feito para o diabo e seus anjos, não para os homens. Ok? Deus não criou os homens para lançá-los no inferno. O inferno foi feito para o diabo e seus anjos. Mas todos aqueles que dão as costas a Deus e preferem as seduções desenvolvidas, né, pelos demônios, estes são arrastados para a mesma condenação, porque desprezaram a Deus e amaram, né, esse tipo de sedução trazida por esses seres malignos, aos quais é destinada essa destruição, essa condenação. Ok? Veja. Deus, contudo, não deseja a perdição de ninguém. Que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2,4. Por isso o Pai enviou o seu amado Filho Jesus Cristo para morrer em nosso lugar, providenciando-nos uma salvação eterna, completa e eficaz. O Evangelho contempla a todos e a ninguém exclui, porque a graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Tito 2:11. Fique com a Sagrada Escritura. Então não há como sustentarmos expiação limitada com isso aqui. Deus, na sua palavra, está claro, está dito, está afirmado que ele pretende sim trazer salvação a todos os homens. Só que com isso ele não cancela a possibilidade desses seres livres e volitivos tomarem decisões. E ele sabe, na sua presciência, aqueles que haverão de ser salvos e os que não serão salvos, a partir das suas decisões livres. Então é isso que nós temos que encarar aqui nessa situação diante desses textos. Por conseguinte, a salvação está disponível a todos os que creem. Sim, todos nós, sem exceção, podemos ser salvos através dos méritos de Jesus Cristo, pois todos nós fomos criados à imagem de Deus. O soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoa alguma à condenação eterna, mas sim almeja que todos, arrependendo-se, convertam-se de seus maus caminhos,
Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. A predestinação genuinamente bíblica, esse texto é de Atos 17:30. A predestinação genuinamente bíblica diz respeito apenas à salvação, sendo condicionada à fé em Jesus Cristo, estando relacionada à presciência de Deus. Somente até aqui, para nós entendermos os desdobramentos maiores em relação à presciência divina e em relação à autêntica predestinação, que é o plano perfeito de Deus para possibilitar salvação, proporcionar meios salvíficos a todos. A quem se aplicarão esses meios salvíficos? Aos que crerem, ok? Então aqueles que crerem têm acesso e estão dentro do grupo dos salvos. Grupo este representado tipologicamente por Jacó, a quem Deus amou. Deus então trouxe plano salvífico por meio de Jacó. De Jacó, os patriarcas de Israel. Dentre Israel, Jesus. E Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É o único por meio do qual nós vamos ao Pai. Ok? Então nós temos essa situação trazida, né, por meio desse plano manifesto de Deus, tá certo? Em Jacó. Veja só, quero trazer aqui outra contribuição de quem? De Silas Daniel, Arminianismo, a mecânica da salvação. Arminianismo, a mecânica da salvação. Veja, na página 551. Página 551, a mecânica da salvação de Silas Daniel. Veja só. Amei a Jacó e aborreci Esaú. Primeiro, na 550 ele fala, o maior servirá ao menor. Isso aí ficou claro a partir dessa explicação, né, que já foi trazida. Você tem toda essa questão histórica, você tem a presciência divina e você tem o plano salvífico de Deus sendo trazido por meio de Jacó e não de Esaú. Então a preferência de Deus para com Jacó, a partir da sua presciência. Ok? Isso não resulta na condenação pré-determinada do indivíduo Esaú. Porque Deus não está lidando ali com indivíduos, e sim com grupos. Com os grupos que este e aquele representa. Aquele representa Edom, este representa Israel. E é por meio de Israel que virá a salvação. Como Jesus Cristo mesmo diz, a salvação vem dos judeus. Por quê? Porque Jesus veio entre os judeus. Essa é a questão. Grupos, ok? E não indivíduos. Amei a Jacó, aborreci Esaú, 551. A expressão amei a Jacó e aborreci Esaú, Romanos 9:13, foi proferida em referência não aos indivíduos Esaú e Jacó, mas claramente às nações de Israel e Edom. Nos dias do profeta Malaquias, ela foi proferida muitos anos depois de o juízo de Deus ter caído fortemente sobre os edomitas, mais precisamente cerca de 1500 anos depois do nascimento de Esaú e Jacó. O texto do Antigo Testamento, citado por Paulo, como está escrito em Romanos 9:13, está exatamente em Malaquias 1:1-5, que diz: Peso da palavra do Senhor contra Israel por ministério de Malaquias. Eu vos amei, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos amaste? Não era Esaú irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei a Jacó e aborreci Esaú. E fiz dos seus montes uma desolação, e dei a sua herança aos dragões do deserto, ainda que Edom diga, empobrecidos somos. Porém tornaremos a edificar os lugares desertos, assim diz o Senhor dos exércitos. Eles edificarão, e eu destruirei, e lhes chamarão termo de impiedade, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. E os vossos olhos o verão e direis, o Senhor seja engrandecido desde os tempos de Israel. Deus aqui está dizendo que o povo de Israel que o ama, e que uma das provas disso, Deus está aqui dizendo ao povo de Israel que o ama. E uma das provas disso é que, cerca de 100 anos antes, ele havia exercido juízo contundente sobre Edom, após este ter se levantado contra seu irmão Israel. Malaquias 1:1-3. De maneira que os edomitas praticamente haviam desaparecido como nação, mesmo sendo os edomitas também filhos de Abraão, mesmo sendo irmãos de Israel. Deus não deixou de julgá-los em favor de seu povo Israel. Aborreci um, preferi ou amei o outro. Deus amou Israel, Jacó, e aborreceu Edom, Esaú.
Ele afirma inclusive que após o juízo divino que caiu sobre os edomitas, estes não iriam conseguir reconstruir suas cidades. Malaquias 1:4. Enquanto isso, Israel, apesar de suas muitas falhas, estava sendo preservado, de maneira que toda a nação israelita deveria agradecer a Deus por isso. Então você tem situações aqui. Aborreci e amei. Em que sentido? Primeiro, no sentido de que Deus, pela sua presciência, vê que o seu plano será desenvolvido por meio de Jacó e não de Esaú. Então a primeira coisa, Deus trabalhando a partir de sua presciência. O plano será por meio desse, não por meio do outro. Segunda questão a levantar. Quem disse isso? Malaquias. Paulo utiliza esta referência de Malaquias. Quando Malaquias diz? Após as situações históricas vivenciadas entre os maus atos de Esaú, no caso Edom, tá? O grupo que está representado em Esaú, os edomitas, tá? Então você tem os edomitas agindo contra Israel, agindo em desfavor de Israel, agindo covardemente para com Israel. Devido a isso, juízo. Ok? E esse juízo é representado pelos seus patriarcas. O patriarca dos edomitas, Esaú. O patriarca dos israelitas, Jacó. Tá? Então essas duas figuras, esses ascendentes, o ascendente dos edomitas, que é Esaú, o ascendente dos israelitas, que é Jacó, esses dois ascendentes são representados aqui na profecia. E aí isso que é trazido como sentença divina está ligado ao histórico. O histórico de quem? Dos seus descendentes. Os descendentes de Esaú, edomitas. Os descendentes de Jacó, israelitas. Amei Jacó, aborreci Esaú. E toda aquela sentença trazida sobre Esaú. Toda aquela sentença trazida sobre os edomitas, descendentes de Esaú, representados na profecia aqui como Esaú e Jacó. Ok? Então você tem Malaquias falando, inspirado por Deus, tá? Falando de uma forma profética e trazendo essa sentença divina relacionada a todo esse histórico. E posteriormente Paulo utilizando deste referencial na sua carta. Amei Jacó, aborreci Esaú, ligado ao que? A todo esse contexto histórico e ligado à presciência divina, que sabia de tudo isso de antemão, tá? Então com isso você tem essas duas contribuições. Quero resumir aqui agora essas demais, porque nós temos ainda algum contexto a mais para trazer aqui. Então quero somente trazer uma breve contribuição sobre soberania de Deus. Aqui na Bíblia, comentário da Bíblia do discípulo, tá? Bíblia do discípulo, sobre soberania de Deus. Veja, uma nota que diz aqui, relacionada a Romanos 9, 15 a 21. Deus, soberania. Não conseguimos entender porque Deus escolheu Israel em primeiro lugar, nem porque ele agora ampliou o espectro de seu povo escolhido, de um modo que aparentemente deixa Israel numa posição muito menos favorável em relação à igreja agora, né? A soberania de Deus está por trás de sua obra de salvação. Em sua soberana vontade, ele desenvolveu um método para atingir seus propósitos salvadores neste mundo. Nós podemos não ser capazes de entender suas razões, mas podemos afirmar que Deus é Senhor de tudo e tem liberdade de agir como bem desejar para atingir seus propósitos. Ele faz isso de uma forma que é, ao mesmo tempo, justa e misericordiosa. A ira de Deus é usada para que seu povo escolhido reconheça a misericórdia e a glória. Então você tem essa situação na qual Deus é soberano. Só que, ao mesmo tempo que Deus é soberano, Deus é justo. E ao mesmo tempo que Deus é justo, Deus é misericordioso e amoroso e bondoso. Tá? Então Deus é o sumo da bondade. Deus é amor. Então todos esses aspectos estão presentes simultaneamente em Deus e são perfeitos. Então olhando para tudo isso, nós temos a situação na qual nós não compreendemos. Nós não somos Deus, não somos prescientes. Mas uma coisa nós sabemos, Deus é soberano e é amoroso, é justo, é misericordioso, é bondoso, tá certo? É poderoso e também pode se irar e derramar sua ira com justiça. Então você tem todas essas situações que integram atributos divinos comunicáveis e incomunicáveis. Tá? Então você tem essa situação que é extraordinária para entendermos, né, que temos que
nos submeter à vontade soberana de Deus. Deus sabe de todas as coisas e nós não sabemos. Nós não temos esta suficiente compreensão. Outra contribuição que eu gostaria de trazer, que eu vou na verdade resumir, aqui na Bíblia Palavra-Chave. Tá? Bíblia Palavra-Chave, a página é 1187. O comentário exegético é ligado a Romanos 9,17, fala sobre Deus endurecer o coração de Faraó. Tá? Vou resumir, que o tempo já está correndo, né? Para o vídeo não ficar muito longo, ficar excessivamente longo. Ele basicamente esclarece sobre essa questão do endurecimento. Nós temos que entender o seguinte: o endurecimento ao coração de Faraó está dentro de um aspecto que muitas das vezes não é observado. Veja, o povo de Israel estava preso no Egito. Começou a clamar por libertação. Deus atendeu às suas orações e enviou um libertador, enviou Moisés. Tá? Moisés se faz auxiliar por Arão, seu irmão. Eles começam a dialogar com o Faraó. O Faraó era tido como um deus pelos egípcios. Um deus encarnado dentre as outras tantas deidades representadas por vários elementos, como o rio, animais, o sol. Tá? Então são representações de divindades no Egito. Eram politeístas, eram pagãos. Tá? Então nesse quadro você tem a situação na qual eles começaram a interagir com essa corte de Faraó. Faraó em algum momento resiste, mas Deus vai trazer sentenças, vai trazer juízos, tá, sobre aquela terra, né, com aquelas pragas. E aquelas pragas, cada uma delas ataca uma dessas manifestações desses deuses. As trevas, por exemplo, é uma antítese ao suposto poder do Deus Sol. Tá? O rei Faraó era o Deus Sol. Então, se o Deus que está trazendo trevas está atacando esse Deus Sol, que não pode reverter a situação, então talvez ele não seja o Deus Sol. E sim, o verdadeiro seja esse Deus que está trazendo sentenças sobre a terra. Então você tem um elemento evangelístico. Você tem um elemento apologético que está combatendo aquelas mentiras daqueles falsos deuses. Ok? Então dentro dessa situação a gente começa a entender. Faraó, depois de algumas sentenças, depois de algumas pragas, já teria cedido. Faraó era um ímpio. Sendo ele um ímpio, era também um homem livre para tomar decisões. Poderia inclusive arrepender-se de seus pecados e se submeter ao verdadeiro Deus. Não fez dentro da sua liberdade, ok? Mas havia, além dessa questão da salvação do próprio Faraó, havia outras questões mais importantes ainda, que era salvação de todo o povo, tá? Todo o povo do Egito, todo o povo da terra. Por meio do quê? Por meio da acusação, por meio da desmistificação daqueles deuses, mostrando que deuses não são, mostrando que são falsos deuses, ok? Então havia a questão da salvação de todo o povo do Egito, havia a questão do ensinamento, da aprendizagem do povo de Israel, para conhecer quem é o seu Deus, e havia uma lição para o próprio Faraó. O que Deus faz com o Faraó? Endurece o coração dele, tá? Para que toda a ira de Deus fosse derramada naquele contexto, por meio daquelas pragas, e eles tivessem a exata noção de quem é o verdadeiro Deus, e de que todos aqueles deuses são falsos, deuses não são, ok? Então Deus realiza isso com objetivos salvíficos, inclusive em relação ao próprio Faraó, para que ele soubesse e não tivesse dúvida em relação a quem é o verdadeiro Deus. Agora, por outros motivos, por outras conveniências, por outras razões e privilégios, ele não quis ceder ao verdadeiro Deus, é uma decisão dele, ok? Mas ele tinha plena noção de quem era o verdadeiro Deus. A partir desse ato no qual Deus endurece seu coração, derrama toda a sua ira por meio daquelas pragas e destrói a imagem, destrói a pregação, a afirmação em relação a todos aqueles falsos deuses, mostrando quem é o verdadeiro Deus, ok? Prosseguindo aqui para concluirmos a nossa lição, o conflito familiar, a esterilidade de Rebeca. Na antiguidade, a mulher estéril era vista como uma pessoa amaldiçoada, como eu disse, né? Não era só uma questão
de inconveniente ou de tristeza. Tinha uma simbologia social muito mais pesada, muito mais cruel, que era olhar para essa mulher como uma pessoa maldita, uma pessoa amaldiçoada, uma pessoa por quem seria impossível vir o Messias, que era a grande expectativa de todas as pessoas, ao longo de todas as eras, tá? Até que na plenitude dos tempos veio o Messias, e Simeão tomou em seus braços e disse: agora eu posso morrer em paz, porque eu estou vendo o cumprimento das profecias de Deus, que foi esperado ao longo de séculos, e ele toma o Messias em seu braço, tá? É a expectativa, e cada mulher era teoricamente uma possibilidade do nascimento do Messias. Então você tem essa situação. Ela é estéril, então ela é maldita. Ela não participa dessa esperança. Ela não participa dessa expectativa. Por serem impedidas de procriar, mulheres inférteis eram consideradas inferiores, a ponto de, num casamento, os maridos teriam o direito de repudiá-las. Então isso lhes dava, né, o direito de repudiá-las. No caso de Isaac, ao perceber que Rebeca não podia dar-lhe filhos, orou ao Senhor, aquilo que a gente já destacou, né? Começaram muito bem, né? Agora faltou se conduzir bem ao longo do tempo, ao longo da vida. Não adianta ficar contando vantagem do passado. Agiu bem? Ok. Começou bem? Muito bom. Mas tem que continuar, tem que prosseguir numa ação correta. Orou ao Senhor para que a esterilidade de Rebeca fosse desfeita e ela pudesse gerar. Como vimos, Deus ouviu o clamor, né, de ambos, né, de Isaac e de Rebeca. O conflito. E os filhos lutavam no ventre dela. Naquele tempo, do ponto de vista social, a geração de filhos herdeiros era importante para as famílias. Por isso, Abraão e Sara precipitaram-se na promessa de Deus com uma substituta, a serva Agar, para gerar o filho desejado e pagar um preço alto, né, altíssimo. Diferentemente de seu pai, Isaac buscou a ajuda do alto para superar o problema. Agiu muito bem, né? Agiu muito bem. Buscou a ajuda do alto para superar o problema da esterilidade de Rebeca. Entretanto, uma vez grávida, para a felicidade do casal, Rebeca começou a afligir-se por causa de um movimento excessivo dentro de seu ventre. A esposa de Isaac orou ao Senhor a respeito da questão e ouviu de Deus que haviam 2 povos no seu ventre e que o menor dominaria sobre o maior. Veja, a resposta que Rebeca pergunta é sobre uma questão pontual e física, biológica, né? Sobre aquela situação dentro de seu ventre. Não havia exames, né? Não havia métodos, né, para que pudesse se observar, né? Raio-X ou ultrassom ou qualquer coisa assim. Óbvio, né? Então ela está pasmada dentro daquela situação e Deus vai lhe revelar. Há 2 pessoas aí, há 2 bebês aí. E não somente há 2 bebês. Para Deus, a relevância é em relação a 2 nações aí. Ok? E é a partir desse contexto de grupos, de nações e de todo o desenvolvimento histórico conhecido por Deus, aí ele vai trazer a sentença. O maior servirá ao menor. No sentido de que mesmo este sendo primogênito, ok? O plano virá por meio do menor e o maior servirá o menor. Então haverá essa inversão devido a todo o conhecimento que Deus tem do desdobramento histórico posterior, ok? E ele traz essa revelação aqui, e se nós observarmos ela, entenderemos tranquilamente tudo aquilo que virá posteriormente. Inclusive lá na frente a afirmação de Paulo: amei Jacó, aborreci Esaú, em decorrência de todo esse histórico conhecido por Deus, tá? O favoritismo do casal pelos filhos. Em termos de personalidade e de temperamento, Esaú e Jacó cresceram como pessoas diferentes. Então você tem, mesmo sendo gêmeos, né, nascendo simultaneamente, criados dentro do mesmo ambiente, mas há uma diferença total e completa, né? Então você tem traços de personalidade, temperamento, né, que são próprios de cada um e que vão conduzir histórias diferentes históricos de desenvolvimento, né? Em Gênesis 25, 25 e 28, Deus revela a Rebeca as diferenças entre os gêmeos. O menor, Jacó, mais novo, né, mesmo tendo nascido agarrado no calcanhar do outro, mas o outro que saiu primeiro. Então, ele é o primogênito e este é o menor.
teria uma descendência forte. E o maior, o mais velho, por isso primogênito, Esaú, historicamente o que num primeiro momento se constituiu como nação, tinha rei, era soberano, era maior, tinha mais poder, mas mesmo assim servirá o menor, ou servirá Israel, amado por Deus, libertado da escravidão, estabelecido em Canaã e agora posteriormente na época de Davi, submetendo Esaú, submetendo Edom ao seu domínio, ok? Então vencendo Edom nas suas agressões e submetendo-o ao seu domínio, tendo Edom que pagar tributo a Israel. Cumpriu-se as palavras de Deus, o maior serviu o menor. Então fica muito claro que essas aplicações não são aos indivíduos. Por quê? Em momento algum da vida de Esaú ele serviu Jacó. Pelo contrário, Esaú sempre foi maior do que Jacó, no sentido de posse, de poder, de domínio, de agressividade. E Jacó humildemente se submeteu a Esaú. E Deus trouxe reconciliação entre ambos. Mas não houve momento algum da história, um momento em que Esaú servisse a Jacó. Ok? Então esse momento histórico em relação aos indivíduos nunca existiu. Mas em relação às nações, existirá posteriormente. Ok? O mais velho, por isso, primogênito Esaú, serviria ao menor. No capítulo 27, já idoso e cego, Isaac achava que logo morreria e por isso preocupava-se em abençoar Esaú com a bênção patriarcal, o direito da primogenitura. A gente vai ver aqui a importância disso para o contexto de época. Que alguns podem pensar, tá, mas ele foi lá voltando do campo com fome, Jacó estava cozinhando lentilhas, ele faminto, morto de fome, diz: para que me serve a primogenitura se estou prestes a morrer? E vende a sua primogenitura a Jacó por um prato de lentilha. E alguém pode pensar, tá, que besteira. Entra algumas questões aí sobre a importância do que é ser o primogênito, tá? E a maneira como você lida com essas coisas. Você está falando de dois indivíduos representativos em relação a duas nações importantes, por meio da qual, dentre essas duas, por meio da qual virá o Messias. Existe um desdobramento histórico muito importante, tá? E existe a maneira como você lida com isso, ok? Então você vê um que lida de uma forma bastante irresponsável, relapsa, tá? Então você vê Esaú vendendo a sua primogenitura como se não fosse nada, por um prato de lentilha. E você vê o outro mesmo não tendo esse privilégio, querendo-o, tá certo? Buscando-o, desejando-o com toda intensidade. E propondo isso por meio de uma negociata bastante ridícula, né? Vender a primogenitura por um prato de lentilha. Por mais absurda que seja a proposta, isso denunciou a forma leviana com que Esaú tratava o negócio. A forma leviana. E Deus sabia disso. Deus sabia previamente dessa natureza de Esaú e todo o desenvolvimento histórico que isso viria a ter. Esaú casa-se com mulheres da terra de Canaã, que tem costumes abomináveis a Deus e gera com isso um povo que infelizmente não está de acordo com a vontade perfeita de Deus. E isso, desdobramento histórico que deixará muito claro por que Deus amava Jacó. Por que Deus escolheu Israel e não Esaú e não Edom, ok? Então você tem essa situação. Direito da primogenitura. Alicerçado nos padrões legais do direito daquele tempo, dedicava-se a Esaú, pois este o satisfazia com o prazer das caças que levava para o patriarca. Aí a preferência que Isaac deixou muito claro, né? Ter a preferência, todos têm. Só que lidar com isso de uma forma inteligente, madura, racional, nem todos lidam, tá? E aí você tem a situação na qual eles não tinham eles não se atentaram a isso, né? E trouxeram diversos tipos de problemas, como pessoas hoje estão trazendo problemas para suas vidas, destruindo suas famílias por meio dessa falta de responsabilidade, de cuidado. Satisfazia com o prazer das caças que levava para o patriarca. Entretanto, sabendo que havia um plano especial de Deus para o filho mais novo, Rebeca favorecia Jacó.
Essa predileção praticada pelos pais de Esaú e Jacó produziria um grande conflito em família, que é o que mais temos visto na atualidade, né? Somente para destacar a importância da primogenitura, viagem através da Bíblia, da editora CPAD. Veja só o que é um primogênito. O direito de primogenitura. Página 32. Veja só. Em uma família hebreia, o primogênito era muito afortunado. Ele era tratado com grande respeito e honra e recebia o privilégio do direito de primogenitura. O direito de primogenitura era a bênção especial de um pai ao seu filho mais velho. Isso dava ao filho a liderança sobre os seus irmãos, mas também lhe dava a responsabilidade de cuidar da família. Ok? Cuidar da família depois da morte do pai. Ele devia administrar a propriedade da família, sustentar sua mãe viúva e suas irmãs solteiras. Depois da morte do pai, o filho mais velho herdava o dobro de seus irmãos. O costume israelita não permitia que as filhas do pai falecido herdassem nada, porque era o dever do filho, que tinha o direito de primogenitura, cuidar de suas irmãs. Um direito de primogenitura podia ser vendido ou dado. Se o pai julgasse que o filho mais velho não merecia o direito de primogenitura, ele podia dá-lo a um filho mais jovem ou a qualquer outro homem. Para transferir o direito de primogenitura, o pai concedia uma bênção especial a quem o estivesse recebendo. Uma vez concedida essa bênção, o direito não podia ser tomado de volta. Esta era uma das razões porque o pai esperava para conceder o direito de primogenitura até pouco antes da sua provável morte. Então você tem a situação na qual entender a importância da primogenitura é entender um pouco da situação socioeconômica, política da época, tá? Da sociedade da época, né? Então, não havia, como existem hoje, estados nacionais com constituição, com leis, com instituições, tá? Cuidando e organizando a sociedade. Não havia. Com fronteiras, com bandeiras, com países, com leis, com tribunais, zero, nada. Então, a estrutura dos pequenos estados que haviam, nem tão pequenos alguns, né, como o Egito, a Suméria, né, um pouco antes de Abraão, os hititas, né, os babilônicos, né, que estavam começando a surgir, os elamitas, havia alguns estados grandes. Mas qual era a sua preocupação? Um rei remunerando o exército, contratando um monte de mercenários para conquistar mais terras e riquezas. Quem começa a surgir como uma organização social importante teve Ur-Namur e teve depois Hammurabi, que constitui um código de leis que quer organizar a sociedade de uma forma mais estável. Mas a estrutura estatal não interferia tanto nas famílias, nos indivíduos, muito menos, tá? Então você tinha uma organização, né, basicamente militar, que se protegia, que oferecia algum nível de proteção para as pessoas, mas que não resguardava todas as suas necessidades. Então a família era um núcleo mais importante que o Estado. A família, mas não somente a família, o clã, tá? Que é um líder e seus agregados, sua família nuclear e alguns que estavam ali junto com eles, ou alguns parentes que necessitavam e assim estavam agregados a eles, ou o grupo de escravos, né, que estavam ali trabalhando para eles e que estavam sob a sua responsabilidade. Então você tem o clã. O clã é muito mais importante do que o Estado. O clã é a unidade organizacional fundamental naquela época. Então transferir o direito de primogenitura é basicamente eleger um rei. É o rei de toda a Babilônia? Não, é o rei da família. É o rei desse grupo. E o que importa não é o grupo? Muito bem, o que importa é o grupo. O indivíduo está dentro desse grupo, dentro desse clã. Então ser o primogênito é traçar o futuro de todo esse clã. A gente vai sair daqui e se mover para outro lugar. É o líder do clã que vai dizer isso. A gente vai vender isso aqui e comprar aquilo ali. A gente vai tomar certas decisões. A gente vai se aliar àquele outro clã. É o primogênito que dirá tudo isso.
Então, receber a primogenitura é tornar-se o líder de todas essas vidas, que estariam agora sob a sua responsabilidade, e ele teria toda a autoridade sobre elas. Então não é pouca coisa, é fundamental. Por isso que Esaú se preocupava em relação a isso, Rebeca pelo lado dela também, conspirando, né, contra isso, a família dividida e a palavra de Deus que havia sido revelada já, que posteriormente viria a ser concretizada, que o maior de fato serviria o menor. Tá certo? Mas nessa situação houve esse conflito, e esse conflito não era por pouca coisa. Era algo muito relevante, muito importante. Veja só, a gente já caminhar para a conclusão aqui. O 3, ó. O problema da predileção por filhos na família. Problema da predileção por filhos na família. Esaú, filho predileto de Isaac. Isaac demonstrou fraqueza ao receber o agrado de Esaú. Se deixou seduzir, né, por isso. Se deixou seduzir por essa situação, tá? Ignorando dessa forma a profecia divina de Gênesis 25, 23. Então, obviamente, do conhecimento dele, essas palavras do próprio Deus, ok? Mas ele resolveu dar uma de João sem braço, né, ouvido de mercador, e prosseguiu na sua preferência, né? Uma vez que ele estava agindo, né, deixando-se levar por essas emoções e agindo a partir das suas afinidades. Então suas afinidades eram com Esaú e ele queria privilegiar Esaú e estava ali dentro de toda uma lógica humana, uma vez que ele nasceu primeiro do que Jacó. Então ele fala, estou agindo dentro da lei, dentro da ordem, né, correto. Só que você tem outros desdobramentos maiores que ele precisava observar, e principalmente em relação a comportamento. Ele precisava ser mais racional e mais inteligente nesse forma de lidar com a sua família, né? O que é um conselho para nós hoje. Não agimos por emoção, e sim por inteligência e direcionados pelo Espírito Santo de Deus, ok? Por força dos padrões sociais da época, o primogênito tinha primazia no futuro da família. Por isso Isaac pensava que deveria ministrar a bênção patriarcal com direito de primogenitura a Esaú, o mais velho. Entretanto, ele não compreendeu o propósito de Deus. E veja, logo em seguida eles viram o quanto o propósito de Deus é perfeito. O quanto o plano de Deus é perfeito. Esaú começou a manifestar comportamentos que eram para eles extremamente destrutivos e perigosos, quando Esaú começa a se relacionar com as mulheres daquele local, sendo que a esposa para Isaac veio de Padã Arã, ok? Veio dos ancestrais deles que estavam lá, que não coadunavam com aqueles comportamentos, tá? E Jacó também vai buscar esposa lá com aqueles ancestrais. E Esaú se casa com as mulheres locais. E aí você tem agora essa mistura, né, prejudicial, porque aquele povo tinha comportamentos abomináveis diante de Deus. Então você tem essa situação na qual ele vai começar a se prostituir com esses costumes locais, vindo a resultar na nação de Edom, que é rejeitada por Deus, né, que é combatida por Israel, tá? Então você tem todas essas consequências gravíssimas para o futuro. Por isso Isaac pensava que devia ministrar, como já li aqui. Isaac não percebeu que havia algo superior em relação aos dois filhos, e que o Senhor agiria para que nenhum dos dois filhos se sentissem prejudicados. Você tem essa situação na qual Deus não foi injusto com Esaú. Não foi. Da mesma forma como Deus não foi injusto com Ismael, tá? Mesmo a maracutaia lá de Abraão com Sara, a desavença de Sara com Agar primeiro sendo expulsa e o anjo encontrando ela no caminho, mandando ela voltar para casa. Depois ela novamente agora sai debaixo da permissão de Deus. Deus, diante da situação na qual a água acaba no deserto, o pão acaba, a criança está chorando, a mulher está desesperada, e Deus abre os olhos dela para que ela veja ali um poço com água, e eles batizaram de lá e Roi, o Deus que vê, né? E eles conseguem concluir a jornada e Deus prospera Ismael. Ele se torna líder de povos que estão ali naquela região desértica, ok? Vindo a prosperar grandemente, bem como Deus também abençoará Esaú. Deus não será injusto para com Esaú, ok? Mas Deus sabe do histórico de Esaú. É isso que é impressionante. Deus conhece acerca de tudo, de todas as pessoas.
e derrama sua chuva sobre bons e maus. Mesmo sobre os maus, Deus não fecha a oportunidade da sua misericórdia e concede graça, tá certo? Então você tem essa situação na qual cada um receberá a sua sentença no momento certo, mas Deus é misericordioso sempre. Inclusive com Esaú, Deus não fechou a sua misericórdia e o abençoou. Rebeca arquitetou um plano assim. Aqui a leitura desse tópico aqui que eu não fiz ainda. Veja. Jacó, o filho predileto de Rebeca. Percebendo que a bênção patriarcal poderia ser conferida a Esaú, o filho mais velho, Rebeca resolveu interferir na ordem dos fatos e sem consultar a Deus. E aí entra novamente. Começou certo, mas a condução está errada, né? Então você vê a situação na qual Sara tentou ajudar a Deus, né? E agora Rebeca entra novamente com essa mania, tentando ajudar a Deus. Então sempre que você, em vez de agir por obediência, você começa a fazer deduções e começa a tentar se antecipar e criar facilidades para o cumprimento das promessas de Deus, você sempre vai entrar com os pés pelas mãos. Você sempre vai cometer graves erros, graves falhas. Então, seguindo o conselho de Samuel, Deus quer obediência. Então, se submeter à sua palavra, fazer o que é certo e não gambiarras, ok? Então você tem essa situação na qual ela vai buscar um meio de forçar a situação para que aquilo se cumprisse, sendo que Deus tem o controle sobre toda a situação. Então ela vai criar, né, isso que vai alimentar, produzir, gerar um ódio terrível entre Esaú e Jacó, obrigando Jacó a fugir, passando por todos aqueles percalços. E Esaú alimenta todo esse ódio ao longo de muito tempo. Somente Deus aqui intervindo no futuro traz a reconciliação entre ambos. Mas a ferida foi aberta e foi aberta devido a essas situações de improviso aqui, que muitas das vezes a gente acaba entrando por elas, né, de uma forma completamente equivocada. Obediência a Deus e a sua palavra. É isso que precisamos. Vamos lá. Se conferido a Esaú, o filho mais velho, Rebeca resolveu interferir na ordem dos fatos, sem consultar a Deus. Antecipou a bênção patriarcal para o mais novo, embora soubesse que a bênção pertencia a Jacó, conforme Deus havia revelado anteriormente. Rebeca colocou-se acima do plano divino e interferiu nos acontecimentos com uma atitude mentirosa. Sabedora de que Esaú quebrou os princípios da obediência e do respeito aos pais, casando-se com uma mulher estrangeira, Rebeca arquitetou um plano para que Isaac abençoasse a Jacó com a bênção da primogenitura. Assim deu instruções precisas a Jacó. O plano de Rebeca consistia em preparar um cabrito assado, pegar um couro peludo de um bode vestido em Jacó. Este deveria levar o assado ao pai e imitar a voz de seu irmão. Toda essa trapaça revelava a fraqueza do caráter de Rebeca, ok? Que aparece aqui e mostra a fragilidade daquela família. Aquele lar estava dividido, tanto que um conspira contra o outro. E aí você vai ver essa situação em diversas manifestações, né? Marido que tem conta secreta de esposa, esposa que tem certos valores secretos do marido, são apenas dela e não são da família, não são compartilhados. E aí cada cônjuge beneficia mais o seu preferido, compra às vezes coisas mais caras, compra coisas e não oferta aos demais, acentuando a rachadura, acentuando a divisão, dividindo o lar, dividindo a casa, destruindo a comunhão, destruindo, né, a união entre eles e vindo a causar desentendimentos graves entre os irmãos, podendo trazer uma separação definitiva até, de modo que muitas das vezes não há oportunidade de reconciliação, né? Pode trazer até, infelizmente, a condenação de pessoas ao inferno devido a toda uma situação criada dentro desse ambiente que deveria ser um ambiente de comunhão, que deveria ser um ambiente de amor e de união, ok? Então tem que tomar muito cuidado, porque não é o lugar de se fazer gambiarras, não é o lugar de se tomar estratégias antibíblicas, estratégias fora da orientação divina. É um lugar de você respeitar e tratar com toda a responsabilidade diante da palavra de Deus, diante da orientação do Santo Espírito.
ok? O problema da predileção pelos filhos, além do conhecimento que os pais tinham acerca do conflito entre os dois filhos, faltou a Isaac, como líder de família, a habilidade e a sabedoria para contornar o embate existente. Por outro lado, Rebeca não avaliou os danos morais e espirituais nos seus filhos. O presente relato bíblico nos ensina que é uma tragédia moral e espiritual quando os pais preferem qualquer um dos filhos. Estes são a herança do Senhor, conforme Salmo 127:3. E Deus concedeu esse privilégio para que os pais sejam uma bênção para a vida de seus filhos. Portanto, quando os pais não fazem a predileção pelos filhos, eles evitam um futuro de traumas e problemas emocionais. Nesse sentido, os pais têm responsabilidade no desenvolvimento saudável e equilibrado do ponto de vista físico, emocional e espiritual dos filhos. Efésios 6:4. Essa é a nossa responsabilidade e nós não podemos e não devemos abrir mão dela, acima de nossos interesses pessoais, acima de nossas preferências, tá certo? De nossas afinidades. Nós temos que lutar pela família como um todo, pela família num conjunto completo, pleno, unido, ok? Então isso é agir inteligentemente de acordo com a palavra de Deus. Conclusão. Na palavra de Deus encontramos normas que servem de convivência saudável e cristã para a vida familiar. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo admoesta aos pais quanto à criação dos filhos, Efésios 6:1-4. Nessa orientação, os filhos devem ser obedientes a eles, Efésios 6:1-3. Os pais não devem provocar a ira aos filhos, Efésios 6:4. Assim, quando o casal não respeita a responsabilidade dos filhos, tratando-os com predileção, infelizmente o resultado é um conflito entre os membros da família. Então nós temos aí outra lição ressaltando a importância, da família e ressaltando a responsabilidade dos pais em preservar a união no seio familiar, não manifestando essa predileção, mas agindo de uma forma igualitária, trazendo, a todos aquilo que é necessário, aquilo que é importante para o seu crescimento e desenvolvimento. Então analisamos esse primeiro prisma, em relação a essa questão relacional, comportamental, e analisamos aproveitando a menção de Esaú e Jacó e aquilo que sabemos acerca das afirmações de Paulo com relação a isso, abrimos um parêntese para tratar dessa questão soteriológica também. Agradeço a você que permaneceu até aqui. Peço para que você curta o vídeo, compartilhe e inscreva-se no canal e que a sua aula venha a ser abençoadora, edificadora, edificante em relação às vidas e também uma exortação em relação aos pais, para que possam se atentar a isso e possam lutar pela preservação da sua família para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, fique na paz do Senhor e até a próxima.